Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Hoje nós vamos verificar como o Senhor falava com seus profetas. Fiquem comigo até o final, porque é muito bom e vamos abrir a mente e conhecer mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então. Diz a palavra do Senhor: ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Mas não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Bom, né? Já pensou? A forma, tá? Não é a face, porque ninguém pode ver a face de Deus. Está escrito em Números, capítulo 12, versículos 6 e 8. Segundo a Bíblia, quando Deus tinha uma mensagem para um profeta, ele poderia usar uma variedade de métodos para comunicá-la. E no topo dessa lista de abordagem, que ele parecia preferir, era uma que o povo de outras crenças dizia que os seus deuses também usavam. Estamos falando da questão de sonhos. Muitas culturas do Oriente Médio, nos tempos da Bíblia, ensinavam que os seus deuses falavam através de sonhos. Reis do Egito, Babilônia, Pérsia, contratavam intérpretes para decifrar cenas críticas dos seus sonhos. Dois judeus chegaram ao mais alto ofício porque eles interpretaram corretamente sonhos dos reis, que foi o caso de José no Egito, e Daniel na Babilônia e mais tarde na Pérsia. Vamos lá, só para dar uma refrescada. José, a princípio, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro na prisão. E logo após que esse sonho foi interpretado, que foi feito do jeito que ele disse, né, o padeiro era o padeiro e o camarada que entregava vinho era o copeiro. Aí o copeiro foi, o faraó estava tendo sonhos lá, né? Sonhos esquisitos. E o copeiro falou, ó, tem um camarada aí que disse que interpretou o meu sonho e o do padeiro e foi certinho, foi batata, foi aquilo. E aí o rei do Egito, o faraó, chamou José. E José foi e interpretou direitinho o sonho dele, né? Das vacas e das espigas. Que é aquele tal de 7 anos de abundância e próximos 7 anos de extrema penúria, de fome. E Daniel, né, que era cativo da Babilônia, que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho sobre aquela grande estátua, cabeça de ouro puro, peito era de prata, a barriga era de bronze, as pernas de ferro e os pés, metade de ferro e metade de barro. O rei era doidão, ele queria que os adivinhos dele, os adivinhos, astrólogos, queriam que soubesse o sonho que ele teve, né? E a interpretação, ou seja, ele não ia falar nem o sonho, era doidão. Aí ele falou assim que se eles não contassem o sonho e nem a interpretação, ia ser todos mortos, né? E aí Daniel, sabendo disso, pediu tempo, né, para o rei, para que ele pudesse rogar a Deus para que desse a interpretação, para que desse o sonho e ainda a interpretação do sonho. E Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação do sonho do camarada. Eita, cara folgado. Mas aí foi o caso de ele ter alcançado um alto posto, os dois, José e Daniel. Rapaz, eu estaria morto. Judeus tementes, no entanto, não concordavam que outros deuses falassem ao seu povo. Eles acreditavam apenas no Deus Todo-Poderoso, que se manifestava inclusive em sonhos. A Bíblia relata que Deus falava com os profetas em sonhos, como está escrito no livro de Daniel, né, que a gente pode ver em capítulo 7, versículo 1. Coisa simples, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama.
E também a gente encontra no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 25, que diz o seguinte: tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Uns eram verdadeiros e outros eram falsos. É que eu não lembro bem, no livro 6, né? Teve 2 profetas, um velho profeta e um outro profeta lá, né? O velho profeta viu ele e disse, vamos comer em casa. Depois eu acho essa passagem e coloco aqui direitinho. Só que o profeta disse, Deus mandou eu sair daqui, não voltar pelo mesmo caminho e não comer aqui, né? Aí o velho profeta falou, mas o Senhor Deus disse que era para mim encontrar você e falar para você comer aqui, né? E aí ele foi lá, ele falou, então tá bom, né? Foi lá comer, né? Só que aí sim veio a palavra de Deus ao velho profeta, dizendo que ele não tinha obedecido a Deus e que ao sair de lá, ele ia ser morto, né? E foi o que aconteceu, ele saiu de lá, um leão viu e atacou, matou ele. E ficou o leão, e acho que era um jumento, olhando para ele assim, ó. Complicado. Então o velho profeta mentiu, né? E ele caiu na mentira e ele dançou, morreu. Depois eu acho essa passagem direitinho e passo para vocês. Está no livro de Reis, só que eu esqueci. Deus também, com a palavra Deus também usa a palavra em outros sonhos, para pessoas que eram adoradores e outras não eram adoradores, né? Vamos lá ver alguns adoradores que receberam as mensagens de Deus em sonhos. Um deles foi o Jacó, né, como está escrito no livro de Gênesis. Você pode, acho que no capítulo 28, versículo 12 e 13. Vamos lá. Teve Jacó um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor Deus, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. E darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, que era a escada de Betel. A escada de Betel, pode crer. Os anjos subiam e desciam. Bom, né? Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, a gente observa o seguinte. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão, que era filho de Davi, de noite em sonho e disse Deus, pede o que queres que eu te faça. Salomão podia pedir tudo o que quisesse, riquezas, glórias, mulheres, tudo, né? Mas ele falou o que? Ele pediu sabedoria para poder conduzir o povo de Deus. Mas aí Deus disse, como tu não me pedistes a morte de seus inimigos, riquezas, essas coisas, eu vou te dar, além da sabedoria, tudo e mais um pouco. Pois ninguém vai ser sábio igual você, nem existiu e nem vai existir. E nem tão rico quanto você. Salomão pediu uma coisa muito boa. E em Mateus, capítulo 2, versículo 13, nós temos o sonho de José também, o marido de Maria, que diz o seguinte. E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para a terra do Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E também aqueles que não eram adoradores receberam mensagem de Deus através de sonhos. E entre eles incluíam Labão, que era o sogro de Jacó. Vamos ver, a gente encontra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Jacó tem uma fama não muito boa, né? Assim, naqueles tempos que ele enganou o pai e enganou o irmão. Ele pediu, o irmão veio com fome e tal, ele falou assim, eu queria comer lá o que Jacó estava cozinhando. Ele falou assim, então dê-me o seu direito de primogênito, né?
que eu te daria esse rango. Ele falou assim, beleza. Mas Jacó falou, jura primeiro. Aí ele foi lá, jurou, entregou o direito lá de primogenitura para Jacó. E Jacó também enganou o pai. No caso, quando o pai chamou Esaú para que ele fosse caçar e para trazer a caça, né? Porque ele estava já para morrer e falou que ia para pegar a caça, fazer um curtido legal para ele e ir para lá que Jacó ia abençoar Esaú, no caso. Rebeca viu e foi e falou para Jacó. Jacó foi lá, pegou um bezerrinho lá, a mãe dele preparou uma comida boa e Jacó colocou pelos nas mãos, né? Peles de animais, e foi lá e entregou a refeição para o pai dele. Ele desconfiou, mas mesmo assim ele abençoou o Jacó. Então ele enganou o irmão e o pai. Isso. E aí ele foi lá, teve que fugir, porque o irmão estava querendo matar ele, no caso. E ele foi lá para Labão. Só que quando ele chegou no Labão, ele estava sem nada, sem dinheiro, sem coisa, sem dote. E aí ele teve que trabalhar 7 anos pela Raquel. Só que como ele era um cara abençoado, então tudo que ele tocava prosperava. E Labão queria que ele ficasse lá o resto da vida, porque Labão estava ficando rico. E aí, em vez de Labão entregar a Raquel, entregou a Léia. E o Jacó ficou triste. Aí depois Labão falou, trabalhe para mim mais 7 anos, eu te dou a Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, depois ele trabalhou mais um tempo para conseguir as ovelhas, né, para conseguir um pagamento. Aí depois ele teve que sair de lá fugido, porque Labão não queria. Então, quando Labão descobriu que ele fugiu, Labão foi atrás dele. Aí o Senhor apareceu a Labão em sonho e disse, cuidado, cuidado, cuidado que você vai fazer. Não é por aí não. Aí Labão pegou leve. Tá bem, né? Até eu pegaria leve, né? Vai saber. Ele ia se ferrar, né? Graças a Deus ele ouviu. A gente encontra em Gênesis, né? Capítulo 31, versículo 24. Aquele sonho que Labão teve, né? Para que não falasse nada com Jacó. Nem bem, nem mal. A gente também encontra no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 12, nós vamos ver também os magos, no caso. Os 3 reis magos que eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo pela estrela de Belém. E aí eles foram se deparar com Herodes. Né, e perguntaram para Herodes sobre o rei, né, que eles estavam procurando o rei que ia nascer. E Herodes ficou enciumado. Só que aí, dando um migué, o Herodes falou assim, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Mentira! Herodes queria matar. Herodes era um sacana, safado. Mas eles foram avisados por divina revelação em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, né, os reis magos. Então eles partiram para a sua terra por outro caminho. E na época Herodes ficou tão brabo que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Como diz a profecia, que diz Raquel chorava, né, e não podia ser consolada, porque os seus filhos não mais existiram. A gente consegue encontrar. Mas a palavra dos reis está escrito no capítulo 27. Não, no capítulo 27, versículo 19, a gente encontra o que diz o seguinte, que não entra em questão, que é a mulher de Herodes, no caso, a mulher de Pilatos. Em Mateus capítulo 27, versículo 19, nós temos a esposa de Pilatos, que disse a ele, não entre na questão desse justo, que é no caso do Senhor Jesus Cristo, porque em muito sofri em sonho por causa dele, né? Ela sofreu muito. Como as pessoas poderiam perceber a diferença entre um sonho divino e um sonho normal? Essa é a dúvida que todo mundo talvez tenha. Talvez o sonho celestial, os sonhos enviados por Deus, sejam mais vívidos e invasivos. Talvez aquele sonho que você acha realmente que você está vivendo aquilo. Sabe, aquele sonho muito real.
Também o Senhor falava com as pessoas através de visões. Os autores da Bíblia, às vezes usavam o termo visão como um sinônimo de sonhos. Como sinônimo de sonhos, mesma coisa, chamados sonhos de visões da noite. Assim como um dos simpatizantes de Jó colocou, em sonhos ou em visões noturnas, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Está escrito em Jó, capítulo 33, versículo 15. Em outras histórias, o termo visão parece se referir a uma experiência durante um transe ou talvez um evento fora do corpo. O profeta Eliseu usou o som tranquilo desafinado de uma harpa para induzir o que parece ser um transe. Quando o rei buscava a direção de Deus, o profeta Eliseu respondia: ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. A gente acha em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Então ele recebeu aquilo que o rei procurava saber. O apóstolo Paulo, defendendo seu papel na igreja, de líder na igreja, disse aos cristãos na Grécia: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem que Paulo fala, muitos creem, muitos dizem, estudiosos dizem que é o próprio Paulo. A gente acha em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora vamos tratar de mensagens angelicais. Um anjo não somente apareceu a Elias enquanto ele fugia da rainha Jezabel, que ameaçou matá-lo. O anjo também trouxe uma missão celestial. Nesse caso, vou só trazer o porquê a rainha Jezabel quis matar Elias. Provavelmente vocês já sabem, né? Mas eu vou só dar uma pincelada. No caso, existiam vários profetas de Baal. E então, para provar para o povo de Israel que existia só um Deus, que Elias era o profeta de Israel, Eliseu, que era separado dos reinos, reino do norte e reino do sul. Amém? Então Elias mandou chamar os profetas de Baal e para eles oferecerem um sacrifício, e o Deus verdadeiro ia responder. E aí Elias falou, né? Primeiro vocês pegam o seu sacrifício, ofereçam ao seu Deus e façam o que quiserem. E aí os profetas de Baal começaram a gritar, cantar, dançar, pular, plantar bananeira, fazer o carnaval todo, até se cortaram, né? E Elias foi e tirou um baratinho. Se o Baal é Deus, olhem mais alto, talvez ele esteja dormindo ou esteja ocupado. Ele tirou um baratinho dos profetas. Os profetas continuaram orando, gritando, chorando, sapateando e nada de Baal responder, né? Aí Elias falou: agora é minha vez. Agora é minha vez. Aí Elias pegou, mandou o pessoal pegar água, fizeram uma valeta lá, jogaram água na valeta, jogaram água no sacrifício, jogaram água nas madeiras. E Elias clamou a Deus, e Deus respondeu com fogo do céu, que queimou o sacrifício, queimou as madeiras, vaporizou a água. Então Elias provou que Deus era verdadeiro, né? E todo mundo começou a adorar a Deus, tal. E Elias mandou que matasse todos os profetas de Baal. Foi por isso que a rainha Jezabel ficou maluca e queria matar Elias. E Elias fugiu com medo. Entenderam? Então, diz a profecia na visão do sonho: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. A palavra diz assim, no caso do anjo: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Amém? Foi assim que o anjo falou com Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Em outra situação, os anjos entregaram as suas mensagens em sonhos e visões. Também apareciam em sonhos os anjos. A palavra diz: um anjo apareceu a José em sonho e disse: José, filho de Davi,
não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A gente acha em Mateus capítulo 1, versículo 20. Naquela época, as mulheres que traíam seus maridos, elas eram apedrejadas, eram mortas. Então, o José ficou meio assim, porque a Maria falou que ela estava grávida, mas eles nem tinham se casado ainda. Então, José, como era justo, e não queria que nenhum mal acontecesse a ela, tentou deixá-la secretamente, né? Mas aí nós vemos que o anjo avisou ele em sonhos e disse para ele: não tema, não tema, o que nela está gerado é do Espírito Santo. A gente acha em Mateus capítulo 1, versículo 20, não sei se eu já falei, mas é aí que a gente encontra. Outra vez, a palavra diz assim: um anjo chamado Gabriel uma vez apareceu a Daniel em visão de forma estranha. Essa visão ajudou a Daniel a entender uma visão anterior. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. A gente encontra em Daniel, capítulo 8, versículo 17. Agora vamos entender a voz de Deus, né? Que eles ouviam a voz de Deus também. Como o profeta Moisés foi o único, ele ouvia a voz de Deus e viu manifestações do próprio Deus. Incrível. Moisés foi um grande profeta. Ele apareceu para pedir que voltasse. Vamos voltar. Quando ele apareceu para pedir que voltasse ao Egito e liberasse os judeus escravizados, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro no monte Sinai. Como diz a palavra do Senhor assim: e apareceu-lhe um anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu: eis-me aqui, Senhor. A gente encontra no Êxodo, capítulo 3, versículo 2 e 4. Os judeus dos tempos antigos entendiam que a expressão anjo do Senhor podia se referir ao próprio Deus, assim como o Espírito do Senhor para muitos cristãos de hoje. Em outras ocasiões, Deus aparecia a Moisés de dentro de uma nuvem ou numa incandescente coluna de luz. Uma vez, Moisés pediu para ver Deus em sua forma real, como diz na palavra: rogo-te que me mostre a tua glória. Está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Deus respondeu: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum vê a minha face e viverá. Complicado. Mas Deus concordou em andar próximo a Moisés. O Senhor deu a sua mão e cobriu a sua face, para que o profeta não a visse enquanto andava, mas permitiu que Moisés o visse por trás. Talvez o mais próximo do que qualquer outro profeta da Bíblia chegou àquele tipo de contato direto com Deus foi quando Jesus chegou no céu e confrontou Paulo. Naquele tempo, Paulo estava viajando para Damasco a fim de prender os judeus que estavam espalhados, que espalhavam o que Paulo considerava uma heresia e o que mais tarde se tornou o cristianismo. Vamos lá? Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Alguns estudiosos da Bíblia se perguntam o motivo de Deus usar tais métodos tão dramáticos para recrutar Moisés e Paulo. A Bíblia não revela. Esta é somente uma suposição dos fatos, uma possibilidade é que esses dois homens teriam papéis críticos na história do povo de Deus. Ambos tinham boas razões para rejeitar a oportunidade do ministério, o que poderia explicar por que Deus teve que pegá-los de jeito. A palavra diz de Moisés
o seguinte: Deus ordenou a volta ao Egito, de onde era procurado por assassinato. No caso, quando Moisés viu um egípcio batendo um patrício seu, batendo num israelita, um patrício seu, o Moisés ficou furioso. Foi lá, pegou o egípcio, deu um sacode nele e matou o egípcio. Aí quando o Moisés foi falar com dois israelitas que estavam brigando, aí eles falaram assim: quem te colocou como chefe ou nosso juiz? Por acaso está querendo me matar, como matou o egípcio? E Moisés ficou com medo. Ele falou: nossa, já estão sabendo disso aí, né? Então vou me pirulitar. E Moisés se pirulitou e foi lá para a terra de Midian, né, onde conheceu a Zípora, né? E para lá ficou, né? E Deus pegou na orelha dele e falou: volta para o Egito. Volta para o Egito e vai libertar meu povo, né? No caso de Paulo, Jesus ordenou-lhe que mudasse de lado e se juntasse àquelas pessoas que ele estava levando para a prisão, e executando tal mudança faria com que ele parecesse um traidor, e ele seria o próximo alvo para a execução. Ambos precisaram de uma quantidade extra de convencimento, né? Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo ele acreditava que ele era uma heresia. Paulo ele era um fariseu, né? Fariseu fervoroso. Então ele era maluco, ele era lunático, né? Ele queria perseguir os cristãos, prender, matar e acabar com essa, como dizia, seita, né? Mas ele foi convencido pelo Espírito Santo, né? Por Jesus Cristo. E glória a Deus, deixou belas cartas para nós e belos ensinamentos com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Bom, meus queridos, por hoje nós paramos por aqui. Espero que tenham gostado do estudo, que é um estudo muito legal, muito bom. E que Deus abençoe a todos nós. E que a presença de Deus esteja conosco eternamente. Amém? Vamos gravar as leis do Senhor nas mãos e na testa, para que a gente não passe pelos aperreios do mundo, pelas coisas que o mundo oferece para nós, que são só tristeza. Mas no próximo vídeo vamos estudar a respeito de como os judeus e os pagãos buscavam os seus deuses. Amém? E meus queridos, devemos permanecer firmes, porque eu acredito que esse ano, ou daqui para frente, as coisas vão piorar. A briga, a guerra espiritual vai ser intensa. Nós estaremos à mercê de governos e governadores terríveis, como nós podemos ver o que está acontecendo por aí, né? Sobre os nossos governantes, sobre os nossos prefeitos, sobre o próprio legislativo e judiciário, as mudanças de valores, estão considerando o errado como certo, estão querendo fazer coisas absurdas. Mas nós temos que colocar Deus na frente e sempre pesquisar, estudar, para não sermos enganados. Seja na parte bíblica, seja na parte espiritual, seja na parte social, seja na parte de Deus, da Bíblia, que temos a Bíblia para estudar, para tirar as nossas conclusões, para ver se o que as pessoas falam nas redes sociais é fato ou mito. E também na parte social, na parte política, para que a gente não se deixe enganar pelos governantes, por essas pessoas que estão colocando nós para baixo cada vez mais. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo tem que acontecer, porque a palavra de Deus nunca vai falhar, né? E olhamos para o céu, olhamos para os sinais no céu e alegremos-nos, porque a nossa redenção está próxima e temos que nos manter firmes, porque aquele que ficar firme até o fim será salvo, e Jesus promete várias coroas de glória. Portanto, irmãos, pregai o evangelho, espalhai a palavra, abrir os olhos dos outros, amai o seu próximo como a ti mesmo, amai a Deus de todo o seu coração. Vamos ser firmes na fé. Amém? Então tá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, durante todos os dias das nossas vidas. Amém? E prometo que o próximo vídeo será menor. Em nome de Jesus.
Fique com Deus, irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.